pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E sim, finalmente chegou aquela época que é aguardada por todos nós, tá? Em todas as áreas, né, que a gente almeja muito, mas principalmente nós que falamos sobre livros, que almejamos conquistar aquelas edições que nós queremos tanto. Sim, chegou a Black Friday. No caso, mais especificamente, tá o Esquenta Black Friday da Amazon. Então venho aqui, como sempre eu faço, nesses grandes eventos da Amazon, trazer aquelas minhas dicas de ofertas selecionadas. Então eu sempre crio aquela minha página da Amazon, tenho o link aqui embaixo, e que eu faço aquela minha curadoria e indico para vocês vários dos itens de ou livros que eu já li, escritores que eu conheço, edições que eu tenho aqui. Então se você acompanha aqui no canal, provavelmente já viu alguma dessas edições aqui no canal, tá? Ou são itens ali desejados também, eu tô compartilhando com vocês, tá? Sim, primeiramente, vale a pena a gente conversar isso. Inclusive, é um espaço que a gente pode criar aqui nos comentários, no caso, assim, sobre os preços, né? A gente tem assim, não estão convidativos os preços, mas isso está acontecendo para tudo. E também a questão que os preços de capa mesmo do livro aumentaram bastante. Então, quando a gente vê um desconto de 50%, livros com 45%, como eu vou indicar para vocês aqui, estão acima de R$100. É algo bem assustador. Mas assim, eu sei que vocês vão acabar me perguntando aí nos comentários como tá funcionando a questão de data, se vai poder baixar mais esses preços, enfim. O que começou agora é o Esquenta Black Friday da Amazon. E aí lá no dia 21, é isso, acho que é dia 21, aí até o dia 1º de dezembro, acho que é isso, tá? Aí vai começar realmente a semana da Black Friday, porque a Black Friday mesmo, o evento que a Amazon dá como oficial mesmo, são os dias de 27 e 28 agora de novembro, tá? Então normalmente é nesses dias aí que começa a liberar mais os dispositivos da Amazon e tal. Agora que ele esquenta, aí tem que ficar de olho no caso dos estoques dessas promoções, que vocês podem ver, né, que tem todos eles têm um espaço ali de quantos porcentagens já foi comprado. Então assim, esses itens que já estão em oferta, eles não vão baixar mais de preço, isso não acontece, então não corre risco de o que está assinalado mesmo com a oferta, tá, baixar mais de preço lá na frente. Pode ser que venha vir algum cupom, alguma roleta premiada, alguma coisa, que aí você consegue, de repente, naquele item ganhar mais algum desconto, assim, na tua compra total, algo do tipo. E o que acontece é que se você, de repente, esperar muito, se você viu aquele item que você deseja, não só para livros, mas para outros setores também, tá, gente? Que é você queira muito. Vai baixar mais, vai correr o risco de perder, acabar o estoque para você de oferta. Algumas vezes o estoque na semana da Black Friday, ele volta. Então, se você tá vendo alguma oferta que de repente não conseguiu pegar a tempo e tal, não é para contar com isso, mas alguns deles voltam ao estoque na semana aí da Black Friday, então vale a pena também acompanhar. Então, como falei para vocês, eu fiz a curadoria, coloquei uma página aí criada aí na Amazon. Tem um link aqui embaixo para vocês, mas também tem um link geral para todos os setores, para vocês darem uma conferida. Tem os e-books também em oferta, os livros também em oferta para vocês darem uma checada, tá? Eu fiz a minha curadoria, mas vale a pena vocês navegarem e tal. Eu devo trazer mais vídeos também com mais dicas para vocês, lives como eu sempre faço com vocês, e tô sempre mantendo vocês atualizados na parte de comunidade aqui do canal. Então fiquem atentos ali às postagens, eu tô sempre renovando, inclusive essa página da Amazon que eu crio, eu tô sempre alimentando. Então tô sempre olhando se aparecer alguma oferta, alguma coisa assim que vale a pena inserir ali, tá? E aí vocês olham se vocês têm interesse em fazer essa leitura logo, então se vale a aquisição, se vale esperar uma próxima oferta para o início do ano que vem da Amazon. Enfim, vocês deem uma olhada nisso, é o que eu faço, então eu analiso direitinho o que eu pretendo comprar, o que já estava, algo que eu estou assim namorando já tem um tempo, analiso ali se realmente abaixou de preço. Uma coisa que eu sempre dou dica nas lives, tá? É uma extensão pro Google Chrome, que é o Keepa. Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Direitinho pra vocês. Que tem, não sei se vocês conhecem, tá? Às vezes eu comento na live e alguns de vocês perguntam o que que é. É que você consegue ver, acompanhar ali o gráfico dos preços desde que o produto foi colocado na Amazon. Assim, não é legal, assim, você vai ficar assustado quando vê isso, né? Claro que a gente já tem uma noção disso, mas quando você se depara ali com um gráfico de quanto subiu os preços, para ter uma noção, né, de quanto tempo que aquele produto não atinge aquele preço talvez que você esteja almejando. Então, de repente, não é mais aquela realidade, né? Então, você encontrar, por exemplo, algo que eu vou indicar aqui para vocês, que é o box do Conde de Monte Cristo, você não vai encontrar por R$90 mais, sabe? Aquele preço assim que a gente, ai, maravilhoso e tal. Mas enfim, pode ser que ocorra um cupom e tal.
fiquem atentos a isso para vocês também não perderem e também se aproveitarem agora, fim de ano, leitura para férias, leitura aí para fim de ano, como eu disse para vocês, leitura também para livros para presentear e também para organizar as metas aí de leituras para o ano que vem. Eu já estou nesse esquema, mas isso aí é assunto para próximos vídeos. Mas eu vou dar uma falada aqui para vocês de coisas que estão no meu radar para aquisições. Lembrando para vocês também de conferirem as assinaturas que tem, né, da Amazon. Então, a assinatura do Kindle Unlimited, que ele sempre aumenta agora, faz ofertas para mais contas. Então, agora tá aparecendo 3 meses por R$ 2,99. E aí varia de conta em conta, vê se a sua conta está ativa para essas promoções. E fiquem testando, tá? Que a Amazon costuma cada vez mais liberar para mais contas. Eu ainda não consegui pegar essa promoção, já tem um tempo que eu não consigo, tá? Mas vocês, volta e meia, me avisam que consegue quando eu aviso por aqui também. Tem o Amazon Music, tá bom? E lembrando também se você é cliente Prime, que é mais fácil você também aproveitar essas ofertas, de não pagar frete na entrega, enfim, tem várias vantagens quanto a isso. Outro cupom que está em ativo agora no Esquenta, então ele vai durar até o dia 20 de novembro, que está dizendo ali, é o 30% extra de livros selecionados naquela página. Tem o link aqui embaixo, tá? Então, tem ali livros já estão com oferta, alguns daqueles livros, e aí você ganha mais 30% finalizando a compra por meio do aplicativo. Outra dica que eu dou para vocês, que alguns itens, tá? E depende se é vantajoso ou não, eu não sei, acho que não é só nem para livro, tá? Acho que para Amazon de forma geral, alguns, um ou outro, tem um desconto extra, acho que é 10%, 5%, não sei se o pagamento no Pix. Então, de repente, compensa para você pagar no Pix e tal, porque aparece esse desconto. Eu mesma já vi na hora que eu tava finalizando a compra, que já é automático pro cartão, eu falei, calma, que tá ali sinalizado ali que tem um desconto extra no pagamento à vista. Acho que são essas as minhas considerações iniciais, tá? E acho que só uma coisinha aí. Agradeço a todos vocês que compram com os meus links, né? Isso ajuda bastante, tá? Aqui o canal. É uma forma de vocês me contribuírem com o canal aqui, se não acréscimo pra vocês. E se vocês puderem ali, na hora de vocês adicionarem os itens, adicione pelos meus links, tá? E aí, se você já tá de olho em algum item, já colocou no carrinho, tira dele e coloca por meio dos meus links, isso me ajuda bastante, tá? Não precisa ser exatamente, por exemplo, eu não citei o produto que você deseja. Você pode, por meio de algum desses meus links, ir ali buscar e aí adiciona, tá bom? Agora eu vou mostrar um pouco pra vocês de como está a minha página que eu fiz de ofertas, só pra vocês terem um gostinho ali. Mas, assim, uma coisa que eu não entendi o que a Amazon fez aqui, já tem um tempinho que eu já vi isso, na configuração, que quando eu faço esse esquema de página, não aparece mais o desconto desses livros. Vocês vão ter que clicar em um por um para ver isso, tá? Eu não sei, na parte de livros não aparece, como aparece alguns itens de papelaria aqui, aparece o preço, como vocês podem ver. Mas para os livros, enfim, não aparecem. Eu coloquei alguns itens de papelaria no caso, porque nós leitores adoramos isso, né? Então, de anotar, de se organizar também, de planner e tal. A gente vai conversar isso no final do vídeo. Enfim, gente, só para vocês terem uma noção, arrumei a página de deixar escritores juntos, alguns temas parecidos, coleções próximas, tá? Para facilitar vocês. Então aqui tem a questão de livros do Dumas, livros da Zar também, clássicos dessas edições mais caprichadas, livros que eu tô sempre indicando aqui para vocês, edições que eu tenho, tá? Como eu disse para vocês, livros da Antofaz que estão em oferta, livros da Zar, livros da 34, então para quem gosta da coleção Leste, para quem gosta dos chulcinhos aí, então tem bastante coisa que eu compartilho aqui com vocês. Também tem aquela coleção, né, de teatro grego. Então, como falei pra vocês, é uma coisa que eu pretendo para o ano que vem, dar início finalmente a esse projeto, oremos para isso, então mergulhar realmente nesses grandes clássicos da antiguidade. Então tem alguma coisa em outra do King, alguma coisa da coleção da Penguin também. Então assim, tá bastante diversificado aqui, literatura portuguesa, que eu gosto muito, literatura brasileira, que eu gosto de indicar para vocês. Enfim, olhe com cuidado aqui o que eu coloquei nessa página, tá bom? Agora vamos para as indicações individualizadas. E eu não poderia começar de forma diferente, já que este livro está em promoção, tá? Então aproveita, que é O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, esse livro que virou o favorito da vida. Estou panfletando desde que eu concluí a leitura dele. Tem vídeo aqui no canal, na verdade tem uma playlist, então vocês têm material como diário de leitura de cada parte, tem também a vídeo resenha sem spoiler, então tem a parte que eu falo com vocês, destrinchando ali, dando spoiler, conversando, e também tem a questão de quem tiver interesse, de saber a minha opinião e tal, tem o vídeo resenha sem spoiler. Eu li na edição do Clube Literatura Clássica, como vocês vão poder ver pelo vídeo,
Porém, eu tenho essa edição também, que eu já mostrei, acho que foi no convite da leitura conjunta, eu mostrei essa edição em detalhes e tal, pra vocês olharem. É uma edição comentada, com ilustrações originais, o box tem uma textura, tem também cada um dos tomos ali dentro, tem um acabamento em tecido, assim, uma edição lindíssima, eu amo, tá? Na hora eu fiquei até na dúvida qual eu lia, mas como virou um favorito da vida, com certeza é um livro que eu vou reler e depois vou utilizar essa edição. Está com 41% de desconto, tá saindo em torno dos R$158. Como eu disse, os preços, assim, quando a gente olha, nossa, isso está com desconto mesmo, mas é o preço realmente que, né, vem ocorrendo isso. Infelizmente, não vemos mais boxes como Guerra e Paz, o Conde de Monte Cristo, livros do Tolstói, por exemplo, naqueles boxes em torno dos R$90. Eu peguei uma época que eu peguei o box completo, por exemplo, do Ariano Suassuna por 90 e poucos reais. A obra completa do Ariano Suassuna, capa dura, aquele box da Fronteira, que hoje em dia tá uma fortuna, acho que nem tem mais. E quando ele já voltou, eu vi que tava assim, mais de R$300, uma coisa assim, assustadora mesmo. Enfim, fica a minha dica pra vocês, é um livro que vai falar, assim, é um grande novelão, gente, você não consegue desgrudar. É exatamente o grande significado, assim, só mais um capítulo. É um livro que me prendeu muito, eu fiquei presa aos personagens, eu não queria desgrudar, eu queria terminar a leitura, mas não queria, sabe? Eu fiquei totalmente obcecada por essa história, estou ainda, então vou panfletar, assim, até todo mundo começar assim, estou lendo o livro, Carol, estou lendo porque você recomendou, enfim. É um livro que vai falar sobre injustiça, justiça, né, traição, vingança, esperança, conhecimento e muita questão de fé em Deus. Então, é um jogo de, sabe, de quebra-cabeça muito grande. Do Mali brinca muito com o leitor, então você acha que está conhecendo a história, mas você também não conhece tudo. Você vai descobrindo algumas coisas ali daqueles personagens secundários que foram colocados ali, mas eles vão ganhando grande importância ali para a questão da vingança mesmo. Então, para ele se vingar de cada um que traiu. Então, assim, é maravilhoso. Assistam meu vídeo ali que vocês vão saber mais detalhes, tá bom, pessoal? Falando no do mar, algo que eu venho comentando em alguns vídeos que eu venho fazendo aqui no canal, que eu falei, né, de 30 perguntas, 30 clássicos, outros vídeos também, já que agora, finalmente, a Zahar tá publicando o último volume aí, do Visconde de Bragelonne, que é o terceiro da série aí dos Três Mosqueteiros. Eu quero muito fazer um projeto de leitura para o ano que vem, tá? Eu não sei se vai ser uma leitura conjunta, propriamente dita, eu vou vir falar mês a mês, assim, de algum desses livros, vamos ver como vai rolar, vamos ver como vocês vão se interessar sobre isso, mas tá ocorrendo promoção, então, saiu agora, como eu falei pra vocês no vídeo de lançamentos desejados, foi o último vídeo aqui do canal, que saiu o terceiro volume, né, do Visconde Bragelonne, que é O Homem da Máscara de Ferro, mas os dois primeiros volumes do Visconde Bragelonne, né, o volume 1 e 2, tá com promoção. O primeiro tá com 50%, nunca vi, acho que com esse desconto, tá? Tá saindo em torno dos R$64. E o segundo volume também, que é um livro que lançou em maio aqui, então é mais recente, tá com 31%, então tá saindo em torno dos R$90, tá? Então fiquem atentos a isso. É uma leitura que eu estou louca pra fazer. Eu já li Os Três Mosqueteiros na época da escola, há muito tempo atrás. Eu fiquei totalmente obcecada também. Acho que o Dumas tem isso, né? De ficar obcecado com a escrita. Então eu quero já aproveitar esse gancho e fazer a leitura, então, dos Três Mosqueteiros, 20 anos depois, e depois esses 3 volumes do Visconde Bragelonne, totalizando, então, 5 livros aí para a série dos Três Mosqueteiros, tá? Outro livro aqui que se configura entre as minhas melhores leituras desse ano, que tá e se tornou um grande favorito da vida, um livro bem transformador, é um baita também de novelão, mas também tem vários princípios voltados para a fé. Já vou falar então, Covades, tá saindo com 44%, tá com bom desconto, tá? Tá saindo em torno dos R$65. Então tem vídeo aqui no canal, tá? Dá uma olhada nisso. É um livro transformador, ele é um livro que vai falar muito da questão da fé, da questão das mudanças que ela provoca. Então tem aquela questão do início ali de um novelão, de um romance, e de um patrício romano, de uma cristã, dessa conversão também dele e tal. E tem muito de figuras importantes, tem a questão do incêndio de Roma, tem questão das arenas ali, né, com os cristãos, então, de morte aos cristãos, as torturas, tem cenas bem fortes. Essa edição contém ilustrações, são bem interessantes, já mostrei isso pra vocês em vídeo. Então, assim, é um livro que mexeu muito comigo, gostei muito, né, de acompanhar essa história, de conhecer mais sobre isso, desse martírio dos cristãos, né,
provocado aí pelo Nero, também do encontro ali com os apóstolos Paulo, Pedro, a questão do Quo-Vadis mesmo, a expressão da onde vai, Senhor, e tal, quando tem logo o encontro ali depois de Pedro com Jesus Cristo. Então, assim, é fabuloso esse livro, tá? É um livro que realmente transformou e eu quero panfletar ele sempre que possível aqui no canal, então fica a minha sugestão pra vocês, tá? Outro também queridinho meu, que é o Livro da Sossego, do Fernando Pessoa, tá com 44%, tá sendo em torno dos R$ 41. Eu li na edição da Companhia mesmo das Letras, com a organização do Richard Zenit, porém eu li na edição maior, tá? O que tá aqui é a edição de bolso. É um livro ótimo de cabeceira, talvez funcione até bem melhor para você no caso, o de bolso, né, que você pode levar para qualquer lugar, pode deixar sempre ali no cantinho ali da cama para ler. São fragmentos, tá, que falam sobre uma viagem ali de convite a você se reconectar consigo mesmo, convite desse seu eu interior. Então tem muita questão sobre tédio, sobre sonhos. É um livro, assim, que você pode abrir despretensiosamente, ler um fragmento, fechar, não precisa ser lido mesmo como texto, tá? Até porque ele não é isso, né, um livro não um livro. Então, como Semi-Heterônimo do Fernando Pessoa, do Bernardo Soares. Então, assim, é um livro pra mim que eu me conectei muito com ele, tá? Então, assim, na época que eu estava precisando mesmo, aqueles trechos, assim, eu achei muito inspirador. Eu acho que é impossível você abrir qualquer página do livro de Sossego e não ter um trecho ali do fragmento que faça sentido pra você. Sabe aquela coisa da oração do dia? Como assim? Pra mim funcionou muito isso na época que eu estava lendo o livro de Sossego. Então, fica a minha recomendação pra vocês. Outro também, já separei logo os favoritos aqui, logo pra panfletar para vocês, né, já vi que eles estavam com desconto. Ana Karenina, do Tolstói, tá com 43% de desconto, tá sendo em torno de R$ 90. Essa aqui é a edição da Companhia das Letras. Eu li na edição da 34, mas eu também tenho essa edição do Rubens Figueiredo. Eu li na tradução do Irineu Franco Perpétuo, gostei muito, mas essa aqui tá com desconto, mas essa aí também faz para ir com aquela coleção, né, de Guerra e Paz, os contos do Tolstói. Enfim, Ana Karenina é um livro também excelente. E olha que eu já conhecia, já peguei spoiler do livro antes de começar a leitura, mas isso não diminui em nada a forma como Tolstói constrói os núcleos ali daquelas duas famílias e como que ele vai colocando muito a questão do sentimento e o outro da razão, e como que vai colocando, como que ele consegue muito transcrever isso, os sentimentos, esses desejos do ser humano, como ele consegue botar isso, essas emoções no papel, como ele consegue descrever muito bem esses personagens, como que você se prende ali demais. Então, o Ana Karenina é um dos meus favoritos da vida também, então fica ali naquele grupinho ali dos livros que eu quero sempre indicar pra vocês. Então, assim, leiam, tá? Só leiam, não tenham receio por ser literatura russa, porque eu amo. Tanto que eu vou indicar pra vocês ainda mais do Tolstói, tá? Novelas completas do Tolstói, que aqui vai ter Felicidade Conjugal, uma das minhas favoritas do Tolstói, juntamente com A Morte de Ivan Ilitch, tem Sonata Kreutzer, algo assim, Padre Sergei, algo também assim, tá? Mas dessas 4 novelas, eu li as 2 primeiras, tá? E amo de paixão, sempre indico pra vocês. E essa edição aqui, ela tem a tradução do Rubens Figueiredo, tá com 43% de desconto, tá sendo em torno dos R$ 60. Tem 4 novelas do Tolstói, então eu acho que tá valendo, tá? Então é uma edição bacana. E você encontra as 4 novelas ali, então as 2 primeiras eu amo indicar pra vocês. E são ótimas portas de entrada aí para a literatura russa, para o mundo do Tolstói também. São super tranquilas de serem lidas. E mais uma coisinha do Tolstói, tá? São os contos completos. Esse ainda não li, né? Eu tenho e não tenho esse box ainda, estou almejando a aquisição ainda. Então tá com 41% de desconto, tá saindo em torno de R$ 151. E aqui, inclusive, né, eu li recentemente, já indiquei pra vocês em últimas leituras aí, é um conto do Tolstói que é maravilhoso, De Quanto a Terra Precisa o Homem. Ali tem uns 4 contos do Tolstói com essa questão meio teológica e tal, e é um título que eu acho maravilhoso, é um conto, assim, simples, mas muito potente, principalmente a forma como ele acaba. Então o Tolstói contista, gostei bastante, tá? E eu quero muito, depois que eu li aquele conto, talvez de repente se você tá na dúvida se vai gostar de conto ou não, tem essa edição, tá? De Quanto a Terra Precisa um Homem, que eu não vi que tá em promoção, mas ela realmente é bem baratinha, porque ela é da Princípios. E também
Assim, eu tô louca por conhecer mais da obra do Tolstói nessa questão de contos, e tem alguma outra coisa, assim, que sai pela edição da 34, assim como as novelas também, eu coloquei na minha página de ofertas selecionadas também pra vocês checarem, se vocês não quiserem as novelas completas e tal, os contos completos, tem alguma coisa ou outra que sai de forma avulsa, tá? Outra aqui, que foi uma leitura também que eu finalmente fiz, e justamente nesta edição, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, tá com 40% de desconto, tá sendo em torno de R$67. Essa é uma edição mais cara, mas ela é uma edição comum, tá, gente? Não tem ilustração, não tem nada. Eu li por ela, gostei bastante, é da Sétimo Selo, é uma edição que, vale frisar, eu recebi deles, tá? Mas só recebi, mas resolvi ler por ela mesmo, porque eu gostei da capa, de alguma forma me conectei ali, e realmente eu gostei da experiência, tá? Então fica a minha recomendação pra vocês, que eu sei que quando eu falei dela e tal, vocês gostaram muito da capa, da contracapa e tal. Então fica aí minha dica pra vocês. E também a questão de que o livro entregou muito mais do que eu esperava. Eu sempre fui apaixonada pelo livro de Orgulho... O livro não, o filme Orgulho e Preconceito. E aí, por ter assistido várias vezes, eu sempre deixava a leitura pra depois, pra depois. Ah, uma história de romance, uma história de amor, pessoas que se odeiam depois vão se amar e tal. Mas eu me deparei com uma Jane Austen que eu não conhecia, totalmente irônica. Foi meu segundo contato com a Jane Austen. Razão e Sensibilidade eu tinha lido já há um tempo, e não lembrava disso, dessa ironia na escrita da Jane Austen. Talvez, né, mais madura e tal, lendo. Mas, assim, me encantei demais, ri horrores. Tem a parte do romance que é maravilhosa, e quando eu lia ali, lia com a voz, com os diálogos ali memorizados do filme de tanto assistir. E tem as partes da ironia, das tiradas dela, assim, sensacional. Não tenho receio de ler, não tenho preconceito também em ler Jane Austen, por achar que se trata simplesmente de uma história de amor. Até porque a Jane Austen queria fazer muitas denúncias e tem muita ironia ali nessa história, tá? Outra que eu vou falar com vocês, também tem vídeo aqui no canal, que eu dei indicação de livros de literatura infanto-juvenil pra vocês, que eu li justamente também nessa edição aqui da Novo Século, que é a Heidi. Então, é um livro infanto-juvenil suíço, né, da Johanna Spyri, e tá com 47% de desconto, saindo em torno dos R$31. Esse livro é lindo, eu mostrei detalhes lá no vídeo, tá? Vale a pena vocês conferirem. Tem ilustrações por dentro, tem fitilho. Eu li, inclusive, não só Heidi, como A Princesinha. Esse livro, às vezes, é vendido de forma individual ou junto com a edição que eles possuem, do mesmo esquema aí de A Princesinha. São duas leituras que, assim, eu amei. É ótimo presentear e também para adultos lerem, para resgatar valores esquecidos. Heidi, especificamente, fala muito da questão de acreditar que tudo tem o seu tempo, tá? Então tem muita questão da fé, tem a presença muito de Deus também na história, e de você acreditar, né, de você não renegar Deus, né, por mais que as coisas que você queira não aconteça, mas lembrar que Deus está sempre olhando por você, que tem o momento certo das coisas acontecerem. Se não aconteceu agora, mas vai ter a hora, se for para acontecer, vai acontecer, se for bom para você. Então ele resgata muito esses valores. Tem uma escrita bem simples, eu gostei, acho que a escrita eu gosto muito da A Princesinha, né, da Frances Burnett, Hodgson Burnett, né, que é a mesma escritora de Jardim Secreto, que eu amo, né, então a escrita dela me prende mais. Heidi é mais simples na escrita, mas ele te toca nessa sentimental, nesse lado emocional mesmo, e como eu disse pra vocês, é uma ótima porta aí para, uma ótima forma de dar presente aí para as crianças, para os jovens e para se presentear também, porque, como eu disse pra vocês, eu li mês passado, tá, então sou adulta o suficiente para ler. Então, assim, não fica com essa história de literatura infanto-juvenil e tal, ele é maravilhoso. Agora, um outro aqui, também, que eu falei pra vocês, indicações de livros aí na temática de terror, de horror, Stephen King, tá? Então, indicando pra vocês, então, O Cemitério tá com 44% de desconto, saindo em torno de R$63. O Cemitério eu li ano passado, tem vídeo aqui, tem vlog aqui no canal falando dessa leitura, mas é um livro do King que ele é um pouco mais assustador, né? Tem algumas cenas ou outras ali que, sabe, vão ficar na sua mente, que você não vai esquecer. Mas a questão que eu sempre falo pra vocês, inclusive esse vídeo que eu falei de leituras voltadas aí para o Halloween e tal, que livros de terror eles têm, não são só isso, tá? Ele vai muito mais do que isso. O King também é um desses caras aí que eu gosto muito de acompanhar a obra, porque ele vai muito além desse terror, do horror, de cenas assim. Tem muito aqui, nesse livro especificamente, por exemplo, o medo das pessoas da morte. Então você vai ter um médico ali com medo da morte, mas não dele morrer, tá? Ele fica desesperado quando o bichinho de estimação da filha, um gato, aparece morto, né? Aparece morto no caso não, ele é atropelado e tal.
Mas a questão de ter que lidar com isso, como contar isso pra filha, entra no desespero, as coisas que ele vai fazendo a partir daquilo, aquilo que isso vai desencadeando, então aí vai acontecendo isso. Então, às vezes o terror, esse medo que tem, né, que a gente aparenta nesses livros é isso, né, nesse caso eu falo muito dessa questão do medo da morte, enfim, tem algumas pautas interessantes pra vocês acompanharem, é um livro do King que eu gosto muito, fica entre os meus favoritos do escritor. Outra aqui, agora é literatura brasileira. Este é um baita novelão, você devora esse livro, tá? Meu Destino é Pecar, do Nelson Rodrigues. Tá com 56% de desconto, saindo em torno dos R$ 30. Gente, apesar dessa capa aqui, tá? Nelson Rodrigues, né? A gente sabe como ele é, né? Aquela questão de mostrar o lado nu e obscuro do ser humano, nu e cru do ser humano, tá? Mas é um baita novelão. Inclusive, esse livro foi adaptado, várias obras do Nelson Rodrigues já foram adaptadas, então se você é noveleiro, vai amar acompanhar essa história aí. É uma boa porta de entrada ao Nelson Rodrigues, tá? Esse livro já tem... Ele é um calhamacinho, tá? Tem quase 500 páginas, mas você devora. Termina sempre com ganchos, sempre com capítulos, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Reviravoltas que acontecem ali naquela história, mistérios acontecem ali e tal, traição. É muito bacana de acompanhar, tá, gente? Apesar dessa capa aqui, não tem também grandes coisas que acontecem não, tá, gente? Essa capa aí, Nelson Rodrigues da vida. A outra aqui, Medo Imortal, né, Academia Sobrenatural de Letras, que sai pela Dark Side, também dei muito essa dica aí no vídeo aí que eu falei sobre leituras temáticas aí para o mês de terror e horror, mas são leituras que a gente gosta de fazer ao longo do ano também, claro, né. Tá saindo com 50% de desconto em torno dos R$ 44. Então aqui você vai encontrar contos do terror, do horror, né, de grandes nomes da nossa literatura, Machado de Assis, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, então é uma grande... interessante isso, né, porque apesar dela não ter sido membro da ABL, né, por ser mulher, mas como ela participou ali da criação e tal, ela foi colocada ali no livro como uma forma de homenagem a ela. Também você vai encontrar ali o conto Noite na Taverna, que eu sempre gosto de recomendar pra vocês. É meio macabro, assim, em certas coisas ali, tem que ter estômago pra ler, mas é bem interessante, porque ele é o grande, assim, início do gênero do gótico aqui no país, então é interessante você ter esse conhecimento, enfim, é uma lição bacana, tá, gente? Uma que eu vou falar aqui, eu não li, mas eu tenho essa edição, que é o Natal dos Fantasmas. É uma edição da editora Wish, capa dura, lindíssima. Você vai ter contos aqui do Dickens, da Elizabeth Gaskell, do Robert Louis Stevenson. É uma leitura que eu quero me organizar para fazer agora, fim de ano. Tá com 54% de desconto, saindo em torno dos R$ 45. Então, assim, tá super valendo a pena. Na época eu comprei, eu não sei se foi pelo Catarse, eu até tenho o marcador que veio com essa edição, que é um marcador lindíssimo, né, foi época, acho que foi de Catarse, sim, mas aqui no caso não é assim, tá, com isso, mas tem ilustração, é uma edição lindíssima, como eu disse pra vocês, é uma leitura que eu quero me organizar para fazer leituras temáticas para dezembro, já dando esse aviso. Eu acho que eu já mostrei essa edição aqui no canal, em vídeo indicando leituras temáticas para o Natal, tá, pra vocês olharem por dentro. Outra dica que eu dou de um livro que eu estou retomando a leitura para concluir este ano é David Copperfield, do Charles Dickens, tá? Essa edição comentada da Zahar, com ilustrações, lindíssima, tá? Tá com 44% de desconto, saindo em torno dos R$ 93, tá? Então, é um livro que eu vou comentar daqui a pouco, em breve, até dezembro, venho comentar com vocês, porque eu retomei a minha leitura. É um livro que te prende, estou amando. Charles Dickens também eu amo, então fica a minha dica para vocês também disso. Outra leitura atual, então eu tô compartilhando minhas leituras atuais, é O Nome da Rosa. No caso, o que tá em promoção só é a edição especial, com 55%, saindo em torno dos R$ 85, tá? E eu tenho a edição brochura, mas o quanto estou amando esse livro, eu sei que eu vou ficar depois já tentada a comprar essa edição especial, que eu fico na dúvida se eu quero essa edição especial ou o box do Humberto Eco, que tem o Pêndulo de Foucault e o Cemitério de Praga. Eu vi que o Cemitério de Praga também tá em oferta, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês o que está no meu carrinho, no meu radar ali, tá? O primeiro deles é Um Mundo, uma história através das famílias. É um livro que está com 49%, mas está saindo em torno dos R$ 150. Então é paulada, tá? O livro é imenso, tá? Ele tem em torno de 1.400 páginas, é a brochura, já vi. É um baita de tijolo, mas eu achei bem interessante a premissa aqui, aqui, ó. As famílias e personagens que acompanham aqui tendem a ser excepcionais, mas também revelam muito sobre seu lugar e época.
Trata-se de uma maneira de examinar como reinos e estados evoluíram, como a interconectividade entre pessoas se desenvolveu e como diferentes sociedades absorveram pessoas de fora e se misturaram. Neste drama multifacetado, espero que a narrativa simultânea e mesclada, porém única, capte algo da confusa imprevisibilidade e contingência da vida real em tempo real, o sentimento de que há muita coisa acontecendo em diferentes lugares e órbitas, a desordem e a confusão de uma carga de cavalaria alucinante, espasmódica, de punhos desnudos, muitas vezes tão absurda quanto cruel, sempre cheia de vertiginosas surpresas, estranhos incidentes e incríveis personalidades que ninguém poderia prever. É por isso que os líderes mais bem-sucedidos são visionários, estrategistas transcendentes, mas também improvisadores, oportunistas, criaturas de confusão e de sorte, até mesmo o mais astuto dos astutos. A história é feita da interação de ideias, instituições e geopolíticas. Quando elas se reúnem numa conjunção feliz, grandes mudanças acontecem, mas mesmo então são as personalidades que lançam os dados. Então, vai contar, justamente como o título sugere, a história do mundo mesmo a partir dessas relações familiares. Isso me interessa bastante. Eu já li o início da mostra, é o que eu li um pouquinho aqui para vocês, no meio ali da mostra que tem. Estou bem interessada nisso, tá? Mas é uma paulada, até porque o outro item da lista aqui do meu carrinho também é uma paulada, que é o Shogun, do James Clavell. Então, assim, estou interessadíssima nesse livro. Me contem se vocês já leram desses dois, tá? Do Shogun também, que está com 33% de desconto, saindo em torno dos R$122, tá? Também é um baita de um calhamaço. Estou pensando em colocá-lo em 12 livros para 2026, tá? Dando um spoiler aqui para vocês, não sei, vamos ver. Se vocês já leram, tem interesse, depois comentem aqui, tá? Então, aqui é um Japão feudal, assim. Eu comecei também a fazer a leitura ali da mostra, eu achei a escrita bem interessante, bem fácil, bem fluida. Não sei, estou com altas expectativas aí e bem tendenciosa a fazer essa aquisição. Outra aqui é Olhar os Lírios do Campo. Parece que Olhar os Lírios do Campo, agora sim. É do Érico Veríssimo, que tá com 44% de desconto, saindo em torno dos R$47, tá? Eu tava vendo até o histórico aqui de preço do livro aqui, gente, ele já foi R$24 em 2024, tá? Eu não sei quando aconteceu isso, não faz muito tempo, eu fiquei até chocada, mas algum surto que a Amazon deve ter dado, mas R$47 tá com 44% de desconto, pois é. Outra aqui que eu vi a Jamile falando sobre isso, que é esse livro, até assim, já tinha visto outras pessoas falando, mas não dei muita importância, mas ela disse que estava bem interessada e tal, é uma série, inclusive, que é o sobre cálculo do volume. O volume, tanto o livro 1 e o 2 está em promoção com 48%, no caso o volume 1, saindo em torno de R$39, tá? O finalista internacional do Booker Prize e tal. Eu achei interessante, tá? Tem um quê de suspense, é uma história que a pessoa tá sempre presa no mesmo dia e tal. Não sei, achei interessante a premissa. Estou empolgada. Agora, né, falei dos livrinhos, de alguns desejados, vou compartilhar rapidamente com vocês item de papelaria, que também tem cupom de desconto, tá? E aí eu vou compartilhar um, que não sei se vocês são assim, né, eu já tô ali a questão de decidir o planner que eu quero usar. Já tem umas semanas já que eu tô na dúvida e tal. Eu gosto muito da Cícero, tá? E aí eu tô pensando em usar esse da Cícero, que eu tô mostrando pra vocês, que tem divisórias e tal, que funciona, eu acho, melhor pra mim com divisórias. Então eles já lançaram a coleção. Então, algumas estampas da coleção estão com desconto, outras não. Então, fica aí a minha compartilhando com vocês. Se vocês quiserem também dizer qual planner vocês vão utilizar aí para organizar já os conteúdos, as coisas que eu quero fazer, enfim. Fica aí minha compartilhando aí algo com vocês. Outra coisa aí, gente, o que são essas edições desses cadernos da Paper Blanks, gente? A Paper Blanks eu acho lindíssima com essas edições e tal. Tem uma deles aqui que eu vi, né, tá com oferta, tá com 10% de desconto. Mas, gente, ai, é caro, mas, gente, que lindo pra botar como, sei lá, não sei. Tem que pensar algo muito especial pra colocar, mas quis compartilhar com vocês. E também, vocês voltam e me perguntam, marca-texto que eu utilizo nos meus livros. Eu uso sempre cinza, gosto muito de usar um amarelo. Uma vez ou outra eu uso outra cor ali, mas sempre com um tom pastel. Mas a marca que eu gosto muito de usar é essa daqui, da Cis, tá? E esse kit aqui
tem cores voltadas para o pastel, tem uma outra cor aqui, e tá com um preço bacana também. Então eu gosto da Cis, que ele dura bem, é bem confortável, não transfere. Então são dessa marca que eu sempre utilizo. E eu uso muito o cinza dessa marca da Cis, tá bom? Então, pessoal, essas são as minhas dicas pra vocês. Então tem muito mais aqui embaixo, como eu disse pra vocês, na minha página de ofertas selecionadas. Vou estar sempre alimentando, vou trazer mais vídeos, tá? E deixa aqui nos comentários os livros, os itens que vocês estão de olho, que vocês não viram ainda com desconto, ou que vocês viram, mas estão na dúvida, que vocês querem saber mais, que querem saber mais detalhes, se estão assim querendo esperar algo, não sei. De repente eu posso ajudar vocês e também para saber o que vocês estão de olho, para nas próximos vídeos e lives eu trazer essas dicas para vocês, tá? E às vezes dá tempo de eu responder quando eu vejo uma promoção, eu lembro que eu li alguém falando e eu venho aqui e comento para vocês, tá bom, pessoal? Vamos conversando aqui nos comentários, trocando, vocês me ajudando também nessas minhas escolhas e do que eu estou desejando, tá? Se vocês já leram alguma dessas obras. Enfim, pessoal, muito obrigado novamente a todos vocês que comprem com os meus links, isso me ajuda bastante. E então, nosso vídeo termina, mas nosso bate-papo não, continua sempre aqui nos comentários. Um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.